3 ações que estão quase de graça nesse mês de julho. É isso que eu quero te revelar nesse vídeo, mas mais do que isso, eu quero te mostrar como é que a gente encontra ações baratas de verdade para investir. Por que que dentro das quase 400 empresas da bolsa, ao olhar para empresas baratas, você deveria encontrar apenas 20? Fica até o final do vídeo que eu quero te mostrar aí. Boa, vamos lá e direto para a primeira empresa, que é a ISA-CETIP, de código ISAE4, que recentemente trocou de nome, hoje se chama ISA Energia. E quando a gente olha para o resultado dos últimos 12 meses, a gente vê uma queda nessa empresa de mais de 13%, mesmo considerando o pagamento de dividendos. E de 6 meses para cá, o que a gente vê é uma volatilidade alta na empresa, sendo composta por altas e quedas, formando ciclos aqui nesse período. Vamos ver o que está acontecendo com os resultados recentes da empresa para entender qual é o contexto atual dela. Para começar, ela divulgou recentemente o resultado do primeiro TRI aqui de 2025 e viu seu lucro caindo mais de 17%, o que foi um resultado abaixo do esperado pelo mercado. Além disso, a dívida líquida da companhia cresceu cerca de 49% na comparação anual, o que consequentemente fez com que a alavancagem subisse muito. Quando a gente olha para o perfil dos resultados da empresa, aqui a gente já percebe que ela fez uma comparação do final de 2024 com março de 2025 dessa dívida líquida e que ainda assim teve uma alta de 18%. É uma métrica muito alta, alcançando aqui uma alavancagem acima de 3, quando a gente divide a dívida líquida pelo EBITDA. E aí é óbvio que isso aqui é uma métrica preocupante. Se a gente entrar ainda mais a fundo no perfil dessa dívida, a gente vai ver que praticamente 60% disso está em debêntures atrelados ao IPCA, que na média tem um custo de IPCA mais 7,2 para a empresa. O que não é um custo extremamente alto, mas também não é um custo barato. IPCA mais 7, a depender de como fica a inflação do Brasil nos próximos anos, pode custar ainda mais para o caixa da companhia. Em compensação, quando a gente olha para o EBITDA, a geração de caixa da ISA Energia, a gente vê uma alta de 3%. Então ela conseguiu manter o resultado operacional ali. E a margem EBITDA também subiu, alcançando um patamar de mais de 81%. Ora, isso aqui é um número significativo. Isso quer dizer que para cada R$100 em vendas que a empresa faz, 81 viram caixa operacional. Ou seja, ela usou somente R$19 dos 20 para pagar o pessoal que ela contrata, despesas diretas e indiretas para o serviço que ela presta. E sobram R$81 para pagar juros, impostos, depreciação e amortização. Como o negócio da ISA Energia é muito intenso em infraestrutura, é natural que a depreciação seja custosa ao longo do tempo, é por isso que a gente vê esse número um pouco mais alto, mas ainda assim é uma baita margem EBITDA. Tá, Felipe, agora por que essa empresa está sendo citada como uma das mais baratas da bolsa desse mês? E é aqui que entra o nosso processo de seleção de empresas baratas aqui no Clube do Valor. Depois de passar por 6 grandes passos, onde um dos principais consiste em encontrar empresas com baixo EV/EBIT, empresas que estejam com um valor de mercado muito baixo quando comparado com a sua geração de caixa. E aqui, para a ISA Energia, a gente encontra um múltiplo que vem caindo desde 2022. E é justamente através desse número que a ISA Energia fica com um earning yield de quase 18%, colocando ela facilmente entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Beleza, Felipe, então já sei a primeira, só preciso das outras 2 empresas baratas aqui no vídeo para saber o que é que eu vou comprar. E é justamente aqui que eu preciso te fazer um disclaimer extremamente importante. Apesar de eu te revelar aqui 3 empresas que estão realmente baratas nesse mês, é preciso que você tenha clareza que a estratégia das ações baratas é formada por 20 empresas e não somente por 3. E aí pode ser que você pergunte, tá, Felipe, mas por que 20 ações? Como foi o caso desse seguidor, que perguntou isso aqui pra gente há um tempo atrás, falando que 20 ações era muita coisa. Só que isso não veio necessariamente da nossa cabeça. Quando a gente vai para um dos livros mais famosos do mercado financeiro mundial, A Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações, do Joel Greenblatt, depois de testes incansáveis, o próprio Joel descobriu qual era o número de ações específicos que faziam o risco não sistemático de uma carteira de ações cair pra caramba. Ou seja, ele percebeu que ao investir em 2 ações, ele conseguia até reduzir 46% do risco dessa carteira do não sistemático. Mas ao investir em uma quantidade maior, passando de 16 ações, ele conseguiria reduzir quase em sua integridade o risco não sistemático desse portfólio. E para quem não lembra, o risco não sistemático no mercado financeiro é aquele que faz uma empresa ver o seu valor cair pra caramba, independente do que está acontecendo com o mercado como um todo. É o caso de empresas como a Oi, que caiu 99%, enquanto outras empresas de telecomunicações se valorizaram muito no mesmo período, que é o que aconteceu com a Telefônica Brasil, de código VIVT3, que nessa mesma época viu suas ações saírem da casa dos 10, 8 reais, como era lá em 2013, para valer cerca de 30 reais, como é hoje, já ajustado por dividendos. E é justamente por não querer ter muito dinheiro concentrado em uma empresa que vai cair pra caramba que você precisa diversificar bem a tua carteira. Ou seja, apesar de investir em ações baratas, já carregar um risco muito maior de quem investe em ações, isso não quer dizer que não dá para mitigar risco. E é justamente por isso que quando a gente olha para os últimos 10 anos, uma estratégia como as ações mais baratas da bolsa tiveram uma performance ao ano de mais de 17%. E mesmo quando a gente desconta a inflação, essa rentabilidade é de quase 11%, transformando R$1 milhão em mais de 3 nesse período. É claro que isso aqui não é garantia de retorno futuro, mas mostra que investir assim tem dado resultado no passado. Ah, Felipe, então
Então o segredo é investir numa boa estratégia de ações e eu tô feito pro resto da vida como investidor? E na verdade também não. Investir em ações deve ser uma parcela da tua carteira, que quando combinada com várias outras classes de ativos, é o caminho que realmente vai te trazer resultados mais consistentes ao longo do tempo, para que seja muito mais simples você performar acima do CDI do que o Ibovespa. E aí se você olha para tudo isso aqui e ainda pensa, tá, Felipe, mas eu ainda não tenho clareza de quais ações deveriam estar entrando na minha carteira. Ou se você não sabe necessariamente como organizar os seus investimentos para ganhar mais dinheiro e acelerar a tua aposentadoria, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora com um dos nossos especialistas de investimentos treinados com essas filosofias, para que ele te mostre claramente o que é que você está errando, o que é que pode melhorar e como investir melhor, de forma totalmente comprovada no tempo. Foi isso, inclusive, que fez com que a gente atingisse mais de 4 bilhões de reais sobre consultoria e gestão aqui no clube. Para você participar é extremamente simples, é só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito tudo isso, vamos para a ação número 2. Essa aqui nos últimos 12 meses também teve uma desvalorização de 7% mesmo considerando dividendos. E aí, ao tirar os dividendos, essa queda é maior ainda, de 12%. E isso vem acontecendo por uma sequência de resultados ruins por essa empresa. Já no final do ano passado, de 2024, ela teve uma queda de 46% nos seus lucros. E no início desse ano, o primeiro tri de 2025, ela viu seu lucro cair pela metade mais uma vez. Tudo acontecendo por causa de uma combinação entre a quebra da safra no Cerrado, que é uma região climática onde a empresa está muito atuante, e a retração dos preços da soja e do milho, que também está muito ligado com o produto-alvo para que essa empresa vende o que ela produz. Mas será que é por causa dessa queda toda que a empresa ficou barata pra caramba? A gente precisa de novo voltar para os números. O EV/EBIT dessa companhia está em cerca de 5,5 nesse momento, o que coloca ela com um earning yield de mais de 18%, facilmente entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Eu tô falando aqui da Kepler Weber, de código KEPL3. Tá, Felipe, mas o que é esse earning yield? Será que só isso é suficiente para encontrar uma empresa barata? E o earning yield é encontrado justamente ao observar a demonstração de resultados de cada uma das empresas, olhando para a geração de caixa medida pelo EBIT dos últimos 12 meses e comparar esse número com o famoso valor de firma da companhia, aquele que engloba tanto o valor de mercado quanto as dívidas da empresa de uma vez só. Ou seja, se a empresa segue dando um resultado operacional pela geração de caixa muito positivo, mas não está sendo muito valorizada pelo mercado, ela vai ficar barata. E aí, ao investir desse jeito, encontrando as 20 empresas mais baratas da bolsa, o que a gente comprovou ao longo do tempo é que uma estratégia como essa teve uma performance de 5 vezes mais o que teve um índice Ibovespa no mesmo período. Ah, Felipe, então significa que todos os meses vocês compram 20 empresas baratas diferentes. E na verdade também não é assim. Uma estratégia como essa, ela tem um período de rebalanceamento a cada 3 meses, onde ao observar qual foi a empresa que ficou cara ou ficou barata depois desse período de um trimestre, você vai simplesmente retirar aquelas empresas que saíram das mais baratas para colocar quem ficou barata no lugar dela, sempre reciclando uma carteira com 20 ativos ao longo do tempo. E se você quiser entender ainda mais de como essa estratégia foi criada, de como ela funciona, e conhecer 10 outras empresas que estão extremamente baratas nesse mês, aí eu vou te deixar um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu te mostrando tudo isso aqui num link aqui em cima, para você baixar num link aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a terceira ação do vídeo. Essa aqui, diferente das outras duas, demonstrou uma valorização muito positiva nos últimos 12 meses, muito puxado pelo começo desse ano, uma alta de mais de 44%. E quando a gente tira os dividendos da conta, ainda assim, fica uma alta de 32%. E o que a gente consegue ver é que esse resultado tão positivo veio a partir de março, já foram 45% de alta de lá para cá. E o motor para essa alta tão forte foi justamente o resultado do fechamento do ano passado, onde a empresa viu seu lucro saltar 94% no final do ano. E pouco tempo depois, na divulgação do resultado do início de 2025, o lucro líquido teve um outro salto muito grande de 139%. Ou seja, a empresa realmente conseguiu colocar mais dinheiro para dentro do caixa através de lucro. Além disso, o EBITDA, a sua geração de caixa operacional, também teve uma alta de 130%. E a receita da companhia, as vendas dela, totalizaram uma alta de quase 40%. Tudo puxado por um resultado melhor em vendas, que subiu quase 15% na comparação com o ano passado. Como essa empresa atua no mercado de imóveis de luxo, e esse nicho de mercado por si só aqueceu os preços recentemente, acabou que ela surfou a onda do mercado junto disso. Agora, por que é que ela está sendo citada aqui? Por causa do aumento dos lucros? E na verdade não, a gente sempre precisa voltar para a teoria de uma estratégia quantitativa, como é que a gente está citando. O EV/EBIT da companhia nunca esteve tão barato desde 2017, como ele está agora, em 4,39. E é isso que faz a empresa ficar com um earning yield de mais de 21%, colocando ela facilmente entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Eu estou falando aqui da JHSF Participações, empresa de construção de imóveis de luxo aqui no Brasil. Dito tudo isso, eu te mostrei 3 das empresas que a gente está de olho nesse mês. Agora me conta aqui embaixo quais são as empresas que você está olhando e o que é que você achou desse conteúdo. Se fez sentido para você, se agregou valor na tua vida, eu quero saber o que é que você está achando. Para você
continuar assistindo os vídeos aqui no canal, eu vou deixar um outro bem complementar a esse e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.